Fala pessoal, bora para mais uma aula de instalações hidráulicas prediais com o professor Marcos Túlio Caparelli. Bora lá! E hoje a gente vai estudar esgoto sanitário, exatamente, dando continuidade nas nossas aulas de instalações hidráulicas, da parte de esgoto. Agora a gente vai trabalhar com a parte de dimensionamento. Vamos continuar usando a NBR 8160, principalmente porque ela é que estabelece as diretrizes para projeto e execução. Então, para projeto e execução, a gente usa NBR 8160. Informações gerais a gente já viu. E agora a gente vai para o dimensionamento. Bora lá! A norma estabelece aqui o método das unidades Hunter de contribuição. E o que é isso? É um tipo de peso para cada um dos aparelhos sanitários que fazem parte do sistema de esgoto sanitário. Então, através desse método, são quantificados de acordo com o volume, de acordo com a vazão que eles colocam na rede. Então, bora lá, vamos ver. Aqui nós temos a planilha que foi estabelecida na norma 8160. Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns aparelhos sanitários. Por exemplo, bacia sanitária. A bacia sanitária possui 6 unidades Hunter de contribuição. E o diâmetro nominal mínimo dela é de 100 milímetros. Apesar que em alguns casos nós podemos reduzir isso para 75. Mas o convencional é utilizar 100. Aí nós temos outros, banheira, bebedouro, chuveiro, por exemplo. Chuveiro elétrico, né? O chuveiro de residência, ele possui 2 unidades Hunter de contribuição. Aí nós temos outros itens, lavatório de residência, 1 unidade Hunter de contribuição, com diâmetro mínimo de 40. E por aí vai, a gente tem uma extensa lista de aparelhos sanitários. E vale lembrar, pessoal, caso o aparelho sanitário não esteja nessa lista, a norma estabelece qual o diâmetro que você vai adotar para aquele aparelho, né, quantas unidades Hunter você vai adotar para aquele aparelho, de acordo com o diâmetro de saída. Então a norma tem uma tabela em que ela especifica isso. Okay? Eu não coloquei ela aqui, mas só para que vocês tenham conhecimento. E a grande maioria dos aparelhos estão aqui. Caso seja alguma coisa, algum aparelho que não esteja aqui, a norma ela prevê formas de fazer esse cálculo. Continuando o dimensionamento. Desconectores. Vocês lembram da aula passada? Desconector é todo que visa bloquear a entrada dos gases da rede de esgoto para os aparelhos sanitários. São as caixas sifonadas. Nós temos diversos tipos de caixa sifonada, como eu já mencionei com vocês. E as caixas sifonadas, a principal função dela é essa. Ela cria um fecho hídrico na saída dela, e aquele fecho hídrico impede que os gases oriundos da rede de esgoto penetrem no ambiente dos aparelhos sanitários. Além disso, a maior parte dos aparelhos tem também um sifão interno, que seria uma dupla segurança. Mas, independente disso, não pode deixar de colocar o desconector. O desconector é o que te garante que não vão voltar odores para o ambiente. E como a gente menciona o desconector? Bom, vamos lá. A norma estabelece, para até 6 unidades Hunter de contribuição, o diâmetro superior ali do desconector vai ser de 100 milímetros. Até 10 unidades Hunter, 125. Até 15 unidades Hunter de contribuição, 150 milímetros. Então, à medida que eu vou tendo mais aparelhos que descarregam seus resíduos no desconector, eu vou aumentando o tamanho dele. E aí, de acordo com a quantidade de material que é descarregada nele, eu vou ter um diâmetro de saída compatível com aquela quantidade de material. 15 unidades de contribuição, esse maior aqui, na verdade os dois aqui, eu preciso ter um tubo de 75 milímetros para que eu consiga escoar bem esse material. Qual é o mais comum? O mais comum em residências é o de 100, é o básico. É aquele com 4 saídas, tá? Então se você pegar nas lojas de materiais de construção, ele vai ter 3 entradas de água e vai ter uma saída. 3 entradas de 40 e uma saída de 50 milímetros. Ok? Bora lá, vamos continuar. Ramais de esgoto. Aqui a tabela para dimensionar os ramais de esgoto, tá, pessoal? Então, para dimensionar, basicamente é essa tabelinha que você vai usar. Muito simples, bem tranquilo de fazer. O que você precisa é saber qual aparelho sanitário está no seu ramal. Aí você vem na tabela, soma quantos aparelhos tem, soma quantas unidades de Hunter de contribuição estão presentes ali naquele ramal, de acordo com os aparelhos, e aí você dimensiona a rede. Por exemplo, vamos imaginar que no nosso ramal de esgoto eu tenha 2 unidades de Hunter de contribuição, ou 3, eu vou usar o diâmetro de 40 milímetros. Se eu tiver, não professor, eu tenho 4 unidades de Hunter de contribuição, tenho 6 unidades de Hunter de contribuição,
vou usar 50. Eu tenho 18, tenho 15 unidades de Hunter de contribuição, vou usar 75. E 21 ou mais, né, acima de 20, eu já uso 100 milímetros. Mas aí, pessoal, isso daqui é o dimensionamento pela unidade Hunter. A gente tem que levar em consideração duas coisas quando vai dimensionar. Uma, quantas unidades de Hunter de contribuição estão sendo descarregadas naquele ramal. E outra, não menos importante, né, é qual o diâmetro de saída do meu aparelho sanitário. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. A bacia sanitária. A bacia sanitária ela possui 6 unidades Hunter de contribuição, mas o diâmetro mínimo dela é de 100 milímetros. Se eu fosse pegar aqui pela tabela, 6 UHC, 6 unidades Hunter de contribuição, ele me dá 50 milímetros, a saída do tubo. Mas a tubulação de esgoto é 100 milímetros. Então eu não posso reduzir ela para 50, porque a quantidade de unidade Hunter é pequena. Eu tenho que manter o mínimo do aparelho, que é 100. Tá? Então tem que se tomar esses cuidados. Quando vai dimensionar, tem sempre que usar a pior situação. Pior situação, o diâmetro mínimo do aparelho. Pior situação é a quantidade de unidade Hunter de contribuição que estão chegando naquele ramal. Uso a quantidade de unidade Hunter. Sempre levando em consideração a pior situação. E agora, para a gente poder matar isso daqui, vamos para o exercício, né? Vamos que a gente possa testar ele em um exemplo prático. Nesse caso aqui eu ainda não trouxe um desenho do projeto, vou falar só com os materiais que compõem a rede, depois a gente vai aplicando no decorrer das aulas aí uma quantidade maior de detalhes. Então vamos lá. Dimensione um ramal de esgoto alimentado por um chuveiro e um lavatório de residência. Então nós temos dois aparelhos sanitários, chuveiro e um lavatório de residência. Tá? Primeira coisa a ser feita é somar as unidades Hunter de contribuição. Então a soma das unidades. Chuveiro eu tenho 2 unidades Hunter de contribuição. De residência, 2 UHC. Lavatório, 1 unidade Hunter. Somando os dois, 3 unidades Hunter. E aí, de acordo com a tabela 5 que a gente viu no slide anterior, o diâmetro do ramal deverá ser de 40 milímetros. Ou seja, lá naquela tabela que a gente viu, a tabela da norma, fala que se eu tenho até 3 unidades Hunter de contribuição, eu posso usar um diâmetro de 40. Uso, acabou. Se tivesse, além disso daqui, eu tivesse o chuveiro, o lavatório e uma bacia sanitária. Aí eu teria mais 6 unidades de Hunter de contribuição, eu teria 9 unidades de Hunter de contribuição. Pela tabela, eu precisaria usar um de 75 milímetros. Como a minha bacia sanitária limita o tamanho já em 100, eu dotaria 100. Você pode me perguntar aí, qualquer coisa, no próximo vídeo também eu acrescento mais informações. Muito obrigado, até mais, até a próxima.